Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Aí o presidente do Sindicop, para bater mais uma vez aquele papo com a gente continuar um pouco daquele papo da semana passada, né? Porque essas reuniões são muitos assuntos, muita coisa para debater. O presidente hoje mais uma vez com a gente, não é? Bom dia, presidente Gilson, tudo bem? Ouve bem? Tudo certo? Bom dia, Carlos, tudo bom? E você? Tudo certo. Presidente, nós semana passada começamos aquele papo, não é? E, claro, não é? Essas reuniões são muitos assuntos, o Sindicop sempre preparando pautas, né, com muitos assuntos para cobrar, porque precisa ser cobrado mesmo, para que a gente possa continuar. Afinal de contas, né, presidente, os policiais penais não têm um monte de penduricalhos, não é mesmo, no seu olerite, né? Com certeza, né, Carlos? Bom dia, Carlos, os ouvintes, ouço bem sim. E eu só vou pedir licença um pouco, porque eu vou tirar aquele banner ali de trás, porque está estourando muito a imagem, né? Ah, tá bom, presidente, tá jóia. Fica à vontade aí. Tá aí, o presidente Gilson Barreto tá tirando o banner, não é? Já já eu volto ele aqui para a tela, e enquanto isso a gente vai batendo um papo. Tá aí, o presidente já se ajeitando ali, vamos voltar então com o presidente Gilson Barreto agora. Vou colocar na tela novamente, tá aí o presidente. Presidente, principalmente aí, não é? Vamos logo começar com um assunto que todo mundo fala, porque todo mundo comenta nos grupos, né? Questão de reajuste salarial ou de aumento, né? Que são coisas diferentes. As pessoas perguntam. Ontem aqui no programa nós tivemos 3 perguntas sobre essa questão, né? De aumento de reajuste salarial. O que é a previsão, aquilo que foi conversado? Vem em março, não vem em março? Tarcísio mudou mesmo para julho, para vir em agosto. O que mais que a gente pode acrescentar aí, presidente, sobre esse assunto? Então, Carlos, é ano eleitoral, os governos eles têm um prazo menor para dar aumento, né? Na conversa que eu tive com o secretário no dia 19, que a gente teve a reunião, ele nos disse que o governo pretende dar aumento, mas que ainda não tem valor definido e nem a data. Não se sabe se vai ser um aumento de 1 dígito ou de 2 dígitos. Isso a fala do secretário, né? Até porque ele não quis se comprometer. Se for 1 dígito, no máximo 9%. Se atingir 2 dígitos, a gente não sabe quanto que pode ser. Só que na nossa pauta, nós protocolamos um índice baseado nas consultas que fizemos com o DIEESE. E esse índice é de 10,77, já incluindo aí a questão de um aumento real, né? Período de inflação e um aumento real. E essa é a pauta que nós temos protocolado. Mas a gente não tem, assim, da administração, do secretário, que é a parte responsável por falar política salarial, né? E não o diretor-geral da Polícia Penal. Isso o próprio secretário nos falou em janeiro de 2025, que o diretor da Polícia Penal nós tratássemos mais as questões operacionais e quando fosse de política seria com ele, né? Até porque ele não estaria mais recebendo o sindicato ou os sindicatos para conversar pautas gerais. Ele recebe lá, pode até receber, né? Mas pediu que priorizasse conversar com o diretor-geral. E aí, assim, questões que a gente é muito cobrado, igual você falou, né? Você recebe as perguntas aí e nós também recebemos aqui no sindicato. A questão de reestruturação das carreiras de chefia ali menores, né? Que estão no meio da Polícia Penal, que já está com 1 ano de vigor a lei e até agora o Estado não conseguiu cumprir com isso.
não conseguiu fazer, e aí a alegação do secretário é que tem questões técnicas para resolver. As questões técnicas são a resposta mais fácil que a gente ouve. E que também não tem servidor na secretaria, setor de RH, principalmente, né? Então, assim, o governo, para se eximir da responsabilidade, as respostas são essas, e a gente não tem muito o que fazer. Ou seja, como que a gente entra com determinadas ações na justiça se você não tem uma negativa no papel de algum pedido que a gente faça? Isso eu digo em outras questões anteriores até, né? Que nós temos ofício encaminhado ao secretário que até hoje não foi respondido. Isso desde 2023, que começa o mandato, Tarcísio? Isso, Desde 2023 nós não temos ofícios respondidos. Embora a Constituição do Estado prevê que qualquer autoridade tem 10 dias para responder. Aí você reitera, não está respondido, nós reiteramos, vamos lá, conversamos, e as coisas, em 4 anos de mandato, malemar, o Tarcísio fez a lei, porque a PEC ainda foi feita no governo João Dória, né? A PEC foi no governo João Dória, o Rodrigo, que trabalhou ali e fez a PEC da Polícia Penal. Aí, malemar, o governo Tarcísio, em 4 anos, ele fez a lei que regulamenta a Polícia Penal. Muito mal ainda. E assim, tivemos um grupo de trabalho que todos foram chamados, foram ouvidos, que contribuíram para um projeto, né, um anteprojeto, que no fim das contas, muitas das contribuições que os sindicatos colocaram foram todas desprezadas. E aí você vê a regulamentação da Polícia Penal de São Paulo, um quadro muito nefasto para os policiais penais. Infelizmente, sem reconhecimento, sem valorização, sem respeito, sem dignidade, é o que o governo Tarcísio está deixando para a Polícia Penal de São Paulo, em comparação a outros estados. Muito se falou, né? Mas na prática, efetivamente, você não vê a Polícia de São Paulo, a Polícia Penal de São Paulo reconhecida. A começar pela identidade visual, que qualquer material prospecto, né, que você faça no computador, que você imprima em PDF, que você mostre em qualquer lugar que você vai, é só material de propaganda, porque na prática é uma polícia que não tem uniforme, até hoje não tem um novo uniforme, identidade visual, 4 anos. E aí você vê o governador Ladiano, aí nos meios de comunicação, que ele fez, ele não fez nada. E aqui nem adianta a gente falar do secretário, né? Porque o secretário, ele é um cargo comissionado que ele leva a demanda para cima. As demandas vão para o andar de cima. E quem faz ou quem deixa de fazer é o governador Tarcísio. Eu espero que a categoria entenda isso. Os cargos abaixo são cargos que têm uma diretriz a seguir determinada pelo governador. E nós estamos aqui nesse confronto, combatendo e buscando. O que dá para se judicializar, judicializa. Esses dias atrás aí fizemos um ato de protesto junto com outras forças policiais. E é o que dá para fazer enquanto organização sindical, associações. E aí a gente está já chegando no período eleitoral, que eu espero que os servidores públicos reflitam antes de pensar em votar em Tarcísio de Freitas. Mas, quer perguntar mais alguma coisa? Eu posso seguir aqui, Carlos, com a pauta. Ô, Gilson, eu queria te fazer uma pergunta aí. Eu queria, na verdade, testar a sua memória, Gilson. Porque você falou aí da questão de um possível reajuste, aí se seria 1 dígito ou 2 dígitos. Eu queria saber se você lembra quando foi que a categoria teve um reajuste de 2 dígitos e quanto foi? Com o João Dória, né? Eu acho que foi 25% o último aumento do João Dória.
25% com o João Dória. Acho que foi com o João Dória. Pois é. O Tarcísio, para nós, pelo menos no primeiro ano de mandato, ele deu 5 e desprezou a nossa categoria, dizendo que nós não éramos polícia, embora já tinha na Constituição, e governos anteriores nunca nos trataram dessa forma. 28 anos, acho que, de governo PSDB. Isso aí é para ver se consegue entrar na memória dos policiais penais, né? Pois é. E o Tarcísio, então, por incrível que pareça, que fique registrado, não é? Perdendo ponto para o João Dória, não é? Que coisa, hein? Que tristeza. Parece que quando a gente espera que as coisas vão melhorar, aí é que pioram mesmo, né? Lamentavelmente, esse tipo de coisa. Mais uma coisa, né? Antes dele assumir o governo, ele deu um aumento para ele de 50%. Para ele mesmo, exatamente. E precisava aumentar o salário das carreiras, tarará. E antes dele fazer isso, ainda ele disse que estava avaliando essa situação, porque ao invés dele dar aumento de 50% para ele, ele preferia dar aumento para o funcionalismo, que é uma piada, né? Isso foi só para ganhar voto, ganhar popularidade com a sociedade, mas no fundo, mentira. Realmente. Tem várias perguntas surgindo aí, Gilson. Já já a gente vai começar a repassar essas perguntas, mas pode continuar aí. Então, daí eu falei do pessoal da carreira meio, que até hoje não tem aí, né, o seu subsídio atualizado, não está recebendo, mas aí tem essas questões aí que questões técnicas, que já está pronto esse documento, 3, 4 anos já para fazer isso aí. Mas regulamentou em janeiro de 2025. Faz 4 anos que nós estamos sob o mesmo comando. Regulamentou em janeiro de 2025. Anteriormente, teve tempo para fazer isso. No grupo de trabalho, falaram até que os sindicatos participariam. A hora que começou, os sindicatos não participam porque isso aqui é ato de administração. Tá bom, só que até agora, já vamos para 2 anos depois, né, dessa regulamentação, e não conseguiu fazer essa situação para pagar as carreiras de direção de segundo plano aí, né? Segundo grau, porque pagam só os que estão no topo, e você também tem a questão de gente que foi promovida anteriormente, que aí estão esperando esse pagamento 2, 3 anos, porque eu já recebi esse tipo de reclamação aqui, que não paga. E também tinha a questão do reenquadramento agora para janeiro, né? Porque a lei lá prevê que no primeiro processo teria o reenquadramento e teria a promoção. Aí as conversas elas vêm mudando. E aí, o ano passado, a gente esperava que se publicasse em janeiro. Não foi publicado. Aí nós somos cobrados, porque foi dito isso para nós. E aí, agora, a hora que publicar em 2026 vai ser retroativa a janeiro. E eu não me lembro bem, mas eu ouvi isso, e eu vou conferir lá na lei, que nesse primeiro ano vai ser só um reenquadramento. Mas, pelo que eu lembro, reenquadramento e promoção. No primeiro concurso de promoção, vai ser reenquadrado até 70%. E aí nós estamos conversando ao longo do tempo, e aí você cada hora escuta uma conversa, mas eu vou conferir na lei, né? Então não quero aqui já antecipar julgamento, mas é assim. E aí o tempo vai passando. E para a sociedade, em geral, são pessoas que são autoridade. Autoridade é um conceito, né? Porque, assim, você pode ser uma autoridade de fato e real no que você fala, por conhecimento, e aí você tem aquelas autoridades que está num momento, né? Que não são autoridade de nada, porque não tem conhecimento, não sabe administrar, não sabe fazer gestão financeira, sabe fazer política e mentir. Então, para mim, isso não é autoridade. Eu sou gestor, igual o João Dória, gestor lá na iniciativa privada. O Estado não é iniciativa privada. O governador atual tem mais ou menos o mesmo discurso, privatista.
é gestor de estudar como você vai terceirizar e privatizar serviços públicos, com apoio de deputados da base. Tem eleição esse ano para deputado, pessoal. Preocupe-se em votar em deputado que defende Estado e não que venda o Estado, porque não é só o governador também. Há poucos dias eu ouvi de um deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo que o governo deveria terceirizar o IANSP. Deputado da base do governo. Que o governo deveria terceirizar ou privatizar a educação, a saúde e tudo que não dá. Só não falou da segurança, porque tem a polícia militar, eu acredito. Porque se tirar a polícia penal, a civil e a científica, essas aí pode privatizar também, né? Porque é o sonho privatizar a polícia penal. Fazer PPP, terceirização, é o sonho. E se a gente não estiver em cima lutando ali contra essa situação e ainda tem servidores que defendem isso, que não sabem nem o que está defendendo, a coisa vai fácil. Porque o cara tem a maioria. O governador tem a maioria na Assembleia Legislativa. E se agora, nas eleições, o povo e servidores públicos, nós somos povo. Antes de ser servidor público, nós somos cidadãos, pagamos impostos. E esse dinheiro que é lucropletado por poucas pessoas, né, por privilegiados do serviço público, sai dos nossos bolsos também. Então, você tem que ter consciência em votar em deputados que entendam a importância do Estado. A importância do Estado em prestar serviços que estão na Constituição, previstos na Constituição Federal. É obrigação do Estado prestar saúde essencial, saúde, educação e segurança. E aí você vê os governadores trabalhando para fazer concessão, parceria público-privada, terceirização, e deputado com esse discurso, falou para mim e para outro colega que estava junto. Então, é muito preocupante, porque se continuarem elegendo deputados do nível que tem aqui na Assembleia Legislativa, a sua maioria, porque a maioria apoia o governador, vai ser muito difícil de lutar por direito, viu, Carlos? Pela manutenção do direito e, pior ainda, por conquistar novos direitos. Possivelmente esse deputado aí deve ser um daqueles que, inclusive, apoiavam a venda dos prédios públicos, inclusive do IANSP, não é que foi proposta pelo governador, né? Possivelmente é um desses. Apoia a venda da Sabesp, apoia todas as vendas. Carlos, o bônus também nós cobramos, né, que fosse pago o bônus de 2025, que nós já estamos em 2026, e o secretário, isso já não é uma parte assim, dinheiro não depende dele, né? A gente coloca na pauta, cobra ele passa para cima. Aí isso aí já é questão de planejamento, Casa Civil, tem outras secretarias aí que são as responsáveis. Mas o maior responsável é o governador, porque é quem tem a caneta, né? E nesse sentido aí, nós entendemos que o governo de São Paulo tem dinheiro para pagar. Até porque em 2024, eu estive conversando com vocês e apontei algumas situações, não sei se já dá para ir intercalando, né? Em 2024, ele teve a iniciativa de mandar um projeto para a Assembleia Legislativa para beneficiar a Procuradoria-Geral do Estado. O que é a Procuradoria-Geral do Estado? Órgão que faz concurso para advogado do Estado. É um órgão que tem assim, uma autoridade, poder, não é o Poder Judiciário e não é o Ministério Público. É um órgão que se dá o nome do escritório de advogado do Estado. Essa é a Procuradoria-Geral. Advogado que defende uma parte, no caso, o Estado. Esse é o órgão jurídico.
que defende o Estado contra qualquer cidadão do povo que tem alguma demanda contra o Estado e também defende contra os pedidos, né, as demandas dos servidores públicos. No caso, nós, todos os servidores públicos. Saúde, educação, segurança, todos. Esse é o procurador do Estado. Então, ele não é uma autoridade legislativa, não é uma autoridade judiciária, é um órgão de consultoria e de defesa. Aí, Carlos, se você quiser mostrar e tiver jeito de falar da procuradoria aí também. Uhum. Ô, Gilson, só uma coisinha. Você citou aí agora o bônus, não é? E esse é um assunto também que as pessoas perguntam muito aqui para a gente diariamente na rádio, né? O bônus do ano passado, que foi pago em janeiro, aliás, do ano passado não, de 2024, né? Que foi pago em janeiro de 2025, né? Se não me engano. Quer dizer, já bateu um recorde de atraso aí, né? Porque já estamos em março e, assim, não se tem previsão. Ele pode pagar a qualquer momento. Toda hora é hora, ele faz o que quer, é isso? Faz o que quer. O governador faz o que quer, porque o Tarcísio, ele assumiu em 2023, aí a gente começou as tratativas. Em São Paulo, a lei que prevê a data base, ela diz que é março. Na primeira reunião que nós tivemos na Casa Civil com o secretário Arthur Lima, ele disse que no governo Tarcísio a data base seria julho. Aqui a lei é de março. Não, mas no nosso governo vai ser julho e aí paga em agosto. Primeiro começou falando que era junho e poderia pagar em julho. Assim, começa com uma conversa mentirosa e arrasta a conversa mentirosa até o fim. E ampliando. Mentira. Aí anunciou em julho e pagou agosto. E falou que a regra do governo Tarcísio é essa. A gente tem que falar governo Tarcísio. Quem manda é o Tarcísio, não tem secretários. O secretário tem poder limitado. Atua até onde o governo quer que atue. Já é definido o plano de ação, e aí, se o secretário não der conta, eu tiro e coloco outro. Igualzinho o presidente. Se o ministro não me atender, o delegado não me atender, eu tiro e coloco outro. Essa é a realidade. Então, quem manda é o governo Tarcísio. Se está indo mal a gestão administrativa do Estado de São Paulo, responsável o governador Tarcísio de Freitas. E em várias áreas, não é só na Polícia Penal. É na educação, é na saúde, em várias áreas. A única parte que está indo bem com o governo Tarcísio é a concessão, é a perdão de dívida, assim, beneficiar grupos financiadores da campanha dele. E aí a gente vê que a situação vai de vento em popa. Mas com relação a direitos, a entrega de serviço, aí você tem concessão de pedágio, que nasce, que é uma maravilha, parece jardim, né? Nasce flores. Você tem também aumento do pedágio. Aí, na pandemia teve prejuízo do metrô. Não era gestão dele, mas ele passou milhões para... 2 vezes já, né? No período de mandato dele, ele já passou 2 valores aí exorbitantes aí para o metrô, para as companhias de metrô aí que cuidam do metrô. Que a gente tem que levantar tudo isso e começar a compartilhar para as pessoas não esquecerem. Algumas nem viram, né? Então é assim, a gente tem que dar publicidade porque a grande mídia não dá. Você não vê a grande mídia lembrando de fatos. E tem muitos fatos que pesam contra o povo de São Paulo, praticados pelo governador Tarcísio de Freitas. E aí, diante de tudo isso, não é? A Polícia Penal ela acaba sendo meio que, entre aspas, aí, né, Gilson, meio que virtual, porque a infraestrutura mesmo, né, que precisa de fato acontecer, não é? Parece que não vem acontecendo. Você citou aí a questão dos uniformes, não é, que é uma coisa simples, e eu aproveito a deixa, aliás, também, que é o comentário do nosso amigo aqui, o Augusto Trigo, não é? Quer dizer, se nem mesmo a nomenclatura, não é, foi resolvida por total, não é? Como que fica essa questão? Mais uma vez foi falado, já foi cobrado, continua aquela ação na justiça?
Ô, Carlos, qual a ação? Desculpa, eu não compreendi. Para se exigir a Ah, nomenclatura da no, Polícia Penal no nomenclatura. limite, né? Tá, a gente está com ação na justiça. Eu não sei falar o andamento agora, o Trigo, mas eu vou levantar e aí a gente fala. Mas tivemos a reunião na SPPrev e aí o vice-presidente que nos atendeu, ele disse: isso aí é uma causa da Procuradoria. Por nós aqui da SPPrev, a gente alteraria porque nós não vemos prejuízo. E aí a gente tem que falar de Procuradoria. O que eu comecei a falar antes assim, é muito importante porque as pessoas não sabem o peso que é dado para a Procuradoria. Porque a Procuradoria, ela elabora parecer jurídico. Qualquer um aí que tiver advogado, vai no seu advogado e pede para ele fazer um parecer para você de qualquer situação. É o mesmo parecer que o advogado do Estado faz para o Estado. Só que esse parecer, ele causa estragos na vida das pessoas. Porque um parecer aqui em São Paulo, ele chega a pesar mais do que a lei. E você vai ter que contestar isso no judiciário. Um judiciário, infelizmente, que é muito parcial. Aí você tem leis, você tem jurisprudência e várias situações, e o parecer está lá, imponente, forte, falando mais do que a lei. Então, aí fica difícil, né? E aí o vice-presidente da SPP falou: ó, por nós isso aí era uma coisa simples de sanar. E até agora nós estamos com a demanda na justiça e hoje eu não sei dizer se já teve até alguma sentença. Porque aí você tem também a morosidade do judiciário. A parcialidade de judiciário. Mas aí a gente vive ouvindo, né? Ouvindo dizer dos privilégios dos servidores públicos, que são privilegiados nos horários de trabalho, que é uma casta que ganha muito bem. Só precisa dar nome para qual casta do serviço público se enquadra nisso. E os procuradores é uma dessas castas, principalmente no governo Tarcísio, ampliou aí até, né, os seus poderes. Porque mete um parecerzinho ali e trava tudo que for demanda dos servidores e da população, dos cidadãos. Que as pessoas não têm conhecimento disso. Tem conhecimento disso o advogado que defende qualquer um aí. Empresas, pessoa física, qualquer um. Aí vai ver como que é difícil demandar no judiciário de São Paulo. A morosidade, um monte de situação que as pessoas comuns não conhecem. É muito bom que a gente traga esse tipo de assunto aqui para o programa Revista Nacional, né, para que os servidores, os policiais penais, as policiais penais entendam também aquilo que está por trás, aquilo que faz parte dos bastidores, né, disso, da política, da luta sindical, né, porque isso envolve luta sindical, porque o sindicato tem que, seja lá de qual forma, cobrar e exigir do governo, não é? Esses direitos, então é muito importante mesmo isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre uma reunião que o Gilson participou ontem com o secretário, com o diretor-geral da Polícia Penal, e aí tem perguntas já aí que eu estou vendo que a gente vai fazer no momento certo, mas ainda, Gilson, falando sobre a reunião que você teve com o secretário, mais algum assunto assim de impacto aí para a gente trazer os detalhes para os policiais penais? Então, com o secretário, a gente falou do aumento, né? Que nós propomos na nossa pauta 10,77, que já são 2 dígitos. Se vier acima disso, nós agradecemos, mas não reconhecemos nenhuma valorização, viu, governador Tarcísio? Não tem, assim, não fez nada demais. Está fazendo de menos, pelo que chegou prometendo, né? Se chegar a mais de 10,77, a gente vê que já teve aí um pequeno aumento real. Aí a gente conversou com ele da dignidade visual, né, do policial penal, que nós viajamos aí outros estados. Aí você vê que essa identidade visual nossa, ela é lastimável, para falar pouco. Você vai no Paraná, você vê uma polícia penal
exemplar, vestuário, identidade visual. Santa Catarina, idem. E vai. Aonde? No Ceará, e salários, né? Além da dignidade visual, da identidade, da dignidade, você vê o reconhecimento em salários. Mas lá tem pouco servidor, mas arrecada menos que o estado de São Paulo. Nós temos muito servidor aqui, mas arrecada mais do que qualquer outro estado. Depois do Brasil, país, vem o estado de São Paulo, segundo maior PIB aqui. Depois vem a prefeitura de São Paulo, isso dentro do território brasileiro. Sem dizer que Brasil, estado de São Paulo e município de São Paulo é um dos maiores PIB do mundo. Eu acho, não sei dizer se na América Latina tem algum PIB que se assemelha ao estado de São Paulo. Países. Até a prefeitura de São Paulo. Então, essa é uma coisa... E aí você vê o governador abrindo mão de receita, privilegiando grupos, porque a receita que ele abre mão é a receita de investir na educação, na segurança, na saúde e na valorização dos servidores públicos. Para quem não entende, né? O governo abriu mão de tantos bilhões de receita. É tantos bilhões a menos investido em questões sociais, questões que era para atender o povo. Não é só servidor público. A hora que a gente fala, as pessoas acham que é aumento. Não é para nós. Nós queremos até uniforme. Nós queremos dignidade. O servidor não quer só aumento, ele quer ser reconhecido e valorizado, porque ele presta serviço, ele trabalha efetivamente. Ao contrário dos dinheiros que são aí distribuídos sem contrapartida para a sociedade de São Paulo. Aí falamos do Prolabore também das diretorias meio, né? E aí o secretário até se prometeu a fazer uma força-tarefa para resolver isso. Mas tem uma questão que, na lei, alguns desses cargos falam de nível superior. E tem diretores aí que estão nos cargos hoje que eles não têm nível superior. Então, assim, se for esperar eles terem um nível superior, vai acabar o mandato. Ou vai ter que tirar a gente do cargo. Que aí é, assim, uma conversa que tem que ser falada dentro da Polícia Penal, né? E aí parece que quem não tem ação são os sindicatos, não é? Está se demorando para pagar uma maioria por causa de uma minoria. Se você não está se enquadrando na lei, dá licença. Vai fazer o curso superior e aí, a hora que você tiver condições, você pode pedir esse cargo de novo, né? Concorrer a esse cargo. Agora, você não pode prejudicar uma maioria em detrimento, por causa de uma minoria, né? Não pode. E é esse tipo de situação que acontece, Carlos. Aí, realmente fica difícil. Com o secretário, ainda nós falamos de um auxílio alimentação, auxílio alguma coisa igual da Polícia Militar, porque é maior do que o da Polícia Civil e da Polícia Penal. E isso aí até hoje está em conversa, desde o grupo de trabalho, 4 anos. E tem umas outras coisas aqui que a gente... mais era com o Rodrigo, né? Que era pop, algumas coisas assim, e que também ainda não saiu. Isso gera muita polêmica dentro da organização, nas unidades prisionais, né? Mas diz que está próximo de sair. Isso daí. Os nossos concurso aí que a gente está esperando, né? O concurso, a gente até falou no início aqui, né? Infelizmente, não é um concurso com 1.100 vagas aí, né? Precisava se fazer um concurso com, no mínimo, para começar, pelo menos 5.000 vagas, né? Parece que o governo pensa pequeno, né? Infelizmente, né? Fazer o quê? Nossos amigos comentando aí, Gilson, deixa eu até colocar o comentário aqui, porque você falou da procuradoria, nosso amigo aqui, o Leandro, né? O Leandro. Por que os procuradores, com seus pareceres, conseguem prejudicar e influenciar órgãos públicos, inclusive passando por sobre leis federais e sem nenhuma legalidade? Gilson, poderia responder o nosso amigo Leandro? Eu acho que eu já até respondi, viu, Carlos? Durante a minha fala ali, porque aqui em São Paulo, aqui, parecer vale mais do que a lei, né? E aí o Estado usa isso aqui para você
combater isso é só judicialmente. E aí, se cair numa vara bem parcial, você não tem êxito também, não. O parecer aqui diz, porque a gente enfrenta isso toda hora. O parecer diz, aí você tem que recorrer para o tribunal, e tem casos que vai ter que ser tentado, né? Porque tem alguns requisitos para a gente subir recurso para superiores tribunais. Aí você tem que tentar ir até o Superior Tribunal de Justiça. Mas olha o tempo, isso assim, é tudo com fim de procrastinar, de enrolar. Aí você demanda a vida inteira e aposenta. Ou então você demanda a vida inteira, morre. E vai ficar para os seus herdeiros. E para o Estado eles não estão nem aí. Enquanto uma casta estivesse beneficiando do Estado, os outros são peças de reposição. Que coisa, é bem isso mesmo, né? Ô Gilson, e aí então, a gente tem outras perguntas aqui, a gente já vai repassar, mas aí ontem você teve uma outra reunião, né? Você participou, inclusive outras instituições também participaram, né? Esta reunião com o diretor-geral da Polícia Penal. É sempre importante a gente trazer, não é, esses encontros aí com o diretor-geral da Polícia Penal, que, como você mesmo disse agora há pouco, há alguns tipos de problemas que são solucionados, né, somente com eles, né? Como que foi, Gilson, essa reunião? Foi motivadora, não foi? O que acontece e por que foi convocada essa reunião aí? Carlos, antes de entrar nesse assunto, só queria perguntar, você vai conseguir mostrar alguma coisa da Procuradoria? Sim, tem aqui, ó. Você quer que eu suba aqui uma matéria que eu eu já acho que subo? é bom até. Porque Tá, aí ajuda a responder a pergunta do Leandro e do outros. Leandro, Isso aqui foi uma associação que falou, né? Mas eu te mandei o que o Tarcísio mandou, o projeto. Isso aí já é uma associação da Procuradoria falando depois. Mas em 2024, o governador Tarcísio, ele apresentou um projeto para beneficiar mais ainda a Procuradoria-Geral, né? Já é pouco, porque assim, o advogado comum, ele ganha honorários e às vezes ele cobra um pouco para poder atuar em defesa de alguém. O procurador do Estado, que é advogado, ele faz concurso público, tem salário, tem direito à sucumbência, que o advogado da parte comum também tem. Você contrata o advogado, você vai combinar com ele os honorários que você vai pagar, e ele tem direito à sucumbência, mas quem paga é a parte perdedora. A parte perdedora paga a sucumbência do meu advogado que eu contratei. Então, honorários é uma coisa, sucumbência é outra. Aí o advogado do Estado, o procurador, ele faz o concurso, ele passa, ele recebe salário. E aí no Estado de São Paulo, porque alguns estados eu sei que não recebem sucumbência, no Estado de São Paulo o governador recebe sucumbência também. O ex-presidente Michel Temer é procurador do Estado de São Paulo aposentado. E aí eles recebem a sucumbência. Essa sucumbência, ela até onde eu tenho conhecimento, ela é guardada num fundo que é depois dividido por todos os procuradores. Ex-presidente Michel Temer, aposentado, recebe também. Aí você, com o governador Tarcísio, no ano de 2024, ele me faz um projeto para reconhecer o esforço da Procuradoria. Você não está achando, Carlos? Não. Não está subindo, não está aparecendo aqui. Eu vou ver aqui, porque para falar mais precisamente, né? Que talvez tem gente aí que não viu também, não acompanhou essas notícias. Não tá inserindo. Às vezes as pessoas não conseguiram acompanhar, né? Teve aqui, em 2024, um projeto que o Tarcísio mandou
E eu tenho os arquivos aqui, quem quiser eu posso mandar também. A Lespe aprova o projeto de Tarcísio para reembolsar procuradores por excesso de trabalho. Os policiais penais também estão com excesso de trabalho e não recebem o bônus nem no ano de exercício, governador Tarcísio. Os policiais penais, eles estão com salários hiper, super defasados, assim como as outras polícias, e não tem milhões para dar um aumento para nós, mas tem para fazer pagamento do metrô que teve prejuízo na pandemia, governador Tarcísio. E aí eu queria saber do governador qual que é o peso usado, né, para valorizar o trabalhador e para dar dinheiro para empresas que atuam e que nem foi no período dele, que alega prejuízo no contrato. E aí ele tem dinheiro no cofre público para dizer que não, vou dar aqui 600 milhões, 1 milhão, 1 bilhão, porque a empresa teve prejuízo. Aí, esse projeto foi aprovado, ele não apresentou de onde que ia sair os valores, mas disse que se não tivesse orçamento, que tem um fundo que os procuradores... É coisa que as pessoas têm que tomar conhecimento, tem que assistir, tem que ver. Também teve um vídeo aí, até na CNN, eu não sei se o Carlos consegue subir o vídeo, né? Tem matérias de jornais, né, que eu estou falando por falar, tem entrevista na CNN, e aí, como ele fez esse projeto para beneficiar aí, né, para reconhecer o esforço dos procuradores, esses que fazem esses pareceres aqui, para atrapalhar a vida do serviço público, do servidor público, né, assim, prejudicar o máximo que puder, porque tudo aqui nós temos que entrar com ações. Errado o quinquênio, nós temos que entrar com ação, e o procurador atuando para atrapalhar. Incorpora errado o Ali, nós entramos com ação, o procurador é o advogado da parte contrária, Estado, que está trabalhando na defesa, ele vai trabalhando ali para a gente não ganhar. E depois que a gente ganha, ele vai trabalhando para procrastinar, para atrasar no tempo que a gente consiga efetivar determinado direito. E no caso do Ali, aqui, que eu vi uma pergunta do Ali aqui, Isso. Não obstante ainda o procurador atuando, no caso do Ali, a juíza do feito original, que deu e mandou pagar, ela foi convidada a se retirar. Deram uma promoção para ela e colocaram uma outra juíza aqui. Que essa juíza, como o procurador do Estado ele perdeu o processo, não conseguiu atuar, aí veio a juíza parcial e começou a atuar como advogada do Estado. Isso é processo, nós temos todas essas decisões, isso aí está assim. Aí a gente ganha o processo, para quem não sabe o que é processo, né? O processo ele tem fases. Aí nós ganhamos o processo na fase de conhecimento. O processo civil, ele vem sofrendo reformas. Aí a gente ganha o processo na fase de conhecimento. Acabada a fase de conhecimento, antes de uma reforma, acho que foi de 2000 não lembro bem certo o ano, mas aí teve uma reforma no CPC. Acaba a fase de conhecimento, aí o Estado ele tinha que fazer a obrigação de fazer, ele tinha que cumprir com a obrigação de fazer. A obrigação de fazer era apostilar os valores nos nossos olerites. Só que com a reforma do CPC, mais ou menos nesse período, não lembro se foi 2018, 2017, alguma coisa assim, porque a ação nossa transita em julho de 2015, né? Bem aí nesse período tem uma reforma do judiciário que suprime do Código Antigo a palavra cumprimento da obrigação de fazer. Isso não foi acabado, mas você não lê mais no texto, né? Aí não está bem entendido. Mas até hoje, qualquer processo que acaba, você vem para a obrigação de fazer para depois começar a fase da execução propriamente dita, que é apurar valores passados. E essa juíza que veio, a primeira coisa que ela veio, ela quis desfazer o ato da juíza anterior. Daí, como a gente ela fez isso, a gente entrou com recurso para o tribunal,
o desembargador, por 3 ou 4 vezes, mandou ela pagar, ela continuou não cumprindo, uma juíza de primeiro grau. Aí o desembargador já é segundo grau, já era assim, não cumpriu uma vez, não cumpriu outra vez, o desembargador tinha que dar-lhe uma chamada. Não aconteceu. Até que chegou no momento que nós fizemos uma reclamação da juíza. O desembargador mudou o entendimento dele. Então, é assim, quem tem poder faz e desfaz como quer. Como que uma pessoa que determina 3 vezes que se cumpra, da noite para o dia resolve mudar o entendimento? Será que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso, Carlos? Não, né? Não, então, de forma alguma. As pessoas elas têm que entender a dificuldade, a profundidade das situações de Estado parcial, né? Porque o Estado, você tem o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. O executivo acaba sendo um poder mais forte porque ele detém o orçamento. Tudo que é arrecadado de imposto, o governador é que manda, o prefeito é que manda, o presidente é que manda. E aí, na Constituição Federal, tem a previsão da repartição do orçamento. Mas eu sou o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. É cargo político. Porque é indicado 3 nomes e o governador vai lá e escolhe um. Então, é cargo político. O concurso da magistratura só que é o mérito. Fez, entrou, é mérito. Porque depois vai virando política. Essa ascensão na carreira, né? E ainda também tem algumas situações de quinto constitucional, que são indicados. Às vezes não são da carreira. E a maioria do povo, a maioria da sociedade não sabe essas coisas. E aí é mais fácil culpar quem, Carlos? Se você tem uma mídia inteira falando contra sindicato. Mais fácil de culpar é o sindicato, que é a parte mais fraca. É a parte que não tem espaço na mídia, na grande mídia. Você tem muito dinheiro investido para falar contra a organização do trabalho, para falar para o trabalhador, esse sindicato seu é ladrão. Só que os patrões têm sindicatos também. E eles pagam. E os sindicatos deles são fortes, porque vai lá e defende os interesses deles. E aí você tem, então, essa procuradoria que foi aí mais turbinada pelo governo Tarcísio, que eles têm, a cada 3 dias que eles trabalharam de mais um dia, podendo chegar a 7 no mês. Ah, mas eu não quero pegar em dias de folga. Pega em dinheiro. E assim, é umas monstruosidades a situação. E ontem, por exemplo, a reunião ela é mais técnica, é mais para conversar com os sindicatos, né? Uma preocupação do diretor-geral ali, porque embora o governo de São Paulo teve de 2019 até 2025 para fazer a PEC e fazer a lei da Polícia Penal, agora em 1 ano e pouquinho, eles querem que os sindicatos, com base no parecer do procurador aqui, os sindicatos já estivessem atualizado a alteração estatutária no Ministério Público do Trabalho e Emprego. Então, está usando isso o governador Tarcísio, não tem outro nome. O governador Tarcísio, que já na campanha, lá atrás, na campanha dele, ele nunca recebeu nenhum sindicato para conversar. Quando veio essa proposta de receber o sindicato para conversar, já veio com o recado. Eu tenho agenda para conversar 30 minutos no máximo, eu vou chegar, vou falar e vou embora. Então não era conversa, era só um monólogo, ele ia só falar e ia embora. E aí acabou que não aconteceu isso. O governador Tarcísio, com todo respeito, ele é da mesma linha política do ex-presidente, que falava abertamente que tinha que acabar com os sindicatos. O governador Tarcísio, então, pensa igual. E aí, agora, principalmente quem está sofrendo esse ataque
não só os sindicatos da Polícia Penal, porque a federação já aconteceu isso também, com a federação que nós somos filiados aqui. Porque tem vários sindicatos que compõem a federação e foi pedido afastamentos ali, que esse governo aqui ele vem negando todos. Ele vem criando dificuldade com base em pareceres para não fazer afastamento de dirigente sindical. E isso, a conversa ontem foi isso, baseada nisso, praticamente, né? Que o diretor queria saber quanto tempo que a gente leva, porque ele também é oficiado a responder, né? Quando a gente ingressa com ação na justiça, ele é oficiado a responder alguma questão ali que o judiciário pede. E aí, não depende de nós. Todos os sindicatos entraram no Ministério para fazer a atualização do estatuto. Aí atualizou o nome. Agora, tem questões administrativas entre os sindicatos e o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, que são questões administrativas e técnicas entre nós e eles, que precisam ser sanadas. Ponto. Mas os nossos sindicatos, eles são os mesmos sindicatos que lutaram. O Sindicop está há 36 anos pela categoria. Os mesmos sindicatos que lutaram pela constituição da Polícia Penal. E agora, esse governo, ele está querendo dificultar o trabalho dos sindicatos com base num período de 1 ano e 2 meses, aí, vamos dizer, porque foi em janeiro, né, que saiu a lei, 1 ano e 2 meses, e dificultar a ação do sindicato. Com parecer de um procurador, mais um parecer, né? E tem que ver se esse procurador já não trabalhou esforçadamente aí nesse mês aí, você já tem o direito de 7 dias de descanso. E aí a gente... o Ministério Público do Trabalho e Emprego, nada é célere. Não é nós que não queremos. O governo de São Paulo não levou praticamente 3 anos, não, de 2019 até 2025, 6 anos para regulamentar a Polícia Penal, que pegou o governo João Dória e pegou o governo Tarcísio. E aí eles querem que em 1 ano e 6 meses a gente consiga vencer barreiras burocráticas de um outro órgão, e ainda para piorar, um órgão federal, que é muito complicado, e em detrimento da categoria Polícia Penal. O governador Tarcísio atuando, ao contrário da campanha dele que ele prometeu, atuando contra a Polícia Penal. Não conseguiu nem confeccionar os uniformes. Identidade visual nossa é lamentável. Lamentável. Nem os uniformes o governador Tarcísio não conseguiu. Governador Tarcísio de Freitas. Eu não achei aqui os valores aqui, olhando na matéria, dos procuradores aqui, o valor que ia aumentar na questão orçamentária. Mas eu acho que é coisa de 600 milhões, alguma coisa assim. Mas isso tem que ser exposto. Isso tem que ser mostrado. E a gente vai achar e vai começar a mostrar. Para ver se o servidor público em geral e os policiais penais, para ver se eles entendam a que meio eles pertencem, né, Carlos? Porque você ainda teve esses dias aí uma associação aí que foi recebida lá, e tem gente lá dessa associação falando que sindicato, falando contra os sindicatos, né? Inclusive tem, vou aproveitar aí o comentário do nosso amigo Leandro, né? O Leandro faz esse comentário. Gilson, poderia responder aí se o secretário pode discutir, né, e receber pautas de associações e servidores, né, como vimos recentemente nas redes sociais, recebendo aí a ANPEM do Coronel Castro? Na Polícia Militar não tem sindicatos, né, na Polícia Militar. Isso. Aí lá só são as associações que negociam. E eu acho que o secretário confundiu, né? Como a pessoa que deve ter pedido a reunião aí foi o coronel, né?
assim, é coronel patente, né? Porque eu acho que ele é da reserva. Esse senhor Castro, ele é advogado também. Porque a patente ela é usada lá na corporação, né, Carlos? É que tem um mau costume de ficar usando a patente aqui fora. Se você está na reserva, é o doutor Castro, o senhor Castro, coronel na Polícia Militar, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, se tiver correspondente, né? Que agora eu nem lembro se tem, mas que tem correspondência. Só que as Forças Armadas são as Forças Armadas. As polícias militares do Brasil são forças auxiliares. Só que aí também tem a questão da diferença da Previdência que a gente está brigando na PEC 18. Na reforma de 2019, as polícias militares, ou os comandos das polícias militares, fizeram um acordo para continuarem recebendo integral e paridade as polícias militares, forças auxiliares, assim como as forças armadas. E nesse acordo ficou acordado de, mesmo depois de ir para a reserva, pagar como se estivesse na ativa. Aí o governador Tarcísio chegou aqui, assumiu o governo, junto com o secretário Derrite, que falou que a polícia ia ser, que ia receber, que ia ter, que era um aumento maravilhoso que ele estava conseguindo junto com o governador Tarcísio. E a hora que mandou o projeto, aumentou um pouquinho o salário, mas aí já colocou também o aumento do desconto da contribuição previdenciária. Isso, assim, para nós que estamos no sindicato, a gente acompanha, e para os policiais militares, eles sabem que é verdade o que eu estou falando. Aí teve um movimento forte da Polícia Militar, o governador retirou o projeto e retirou o aumento, porque ficou uma coisa ruim politicamente para ele. Mas esse aumento vai ter que acontecer. O policial militar da reserva, ele vai ter que pagar o mesmo valor do que está na ativa, que foi o que o João Dória fez com os servidores civis com decreto. E aí a gente tem esse dinheiro aqui, o deputado Janás tem uma ação no STF, que tem um projeto de lei dele, só que a maioria dos deputados é contra, porque é a favor do governador. Então, se o povo continuar votando só nos deputados de direita e extrema-direita, que são a favor do Estado mínimo, ou seja, privatizar o IASP, privatizar a educação, e aí eu quero saber quem que vai conseguir pagar plano de saúde e educação privada. Servidores públicos aí. Nós aqui de São Paulo, nós ganhamos muito bem, né? Será que nós vamos ter condições de pagar a escola privada, planos de saúde, porque essa base do governo, eu escutei isso de um deputado aí. E assim. Então, a hora do voto ela é muito importante. As pessoas que se apresentam ali, igual essa associação aí, como está defendendo alguma coisa e falando contra o sindicato, na verdade, pode ser uma defesa ao inverso, está defendendo o governo, né? E querendo enfraquecer o movimento sindical, e é bem complicado, Carlos. E aí a gente, de fato, não tem para onde correr. A gente tem que entrar na esfera política, na conscientização e na participação da categoria do policial penal para fazer com que um trabalhador seu, não é? Ou seja, um policial penal esteja nas esferas políticas, né? No Estado, não é mesmo? No Congresso, nas câmaras, não é? Tendo a sua representatividade, porque senão, realmente, cada vez vai ficar mais difícil, né? Encontrando governos desse tipo aí que querem calar a boca dos sindicatos, se o sindicato no momento, possivelmente a maior ferramenta, não é, de defesa do trabalhador, não é, no caso aqui do servidor do policial penal, imagina aí tendo a boca calada, não é, como querem fazer, mas não vão conseguir, não é? Então
representatividade aí política, como diz o nosso amigo Augusto Trigo, lembrando muito bem, enquanto a gente não aprender a eleger aí, né, os nossos deputados, as nossas deputadas, né, esse tipo de projeto aí vai se tornar cada vez mais comum, que é um projeto que destrói o trabalhador, os direitos do trabalhador, né, Gilson? Cada vez mais, infelizmente, né? Sim. Ô, Gilson, essa percentual aí que você falou de 10,77, né? Que você propôs aí, que o sindicato propôs, às vezes a pessoa fala assim, mas como que o Gilson chegou nesse valor aí, né? Claro que também se tem um estudo, né? Nós temos parceiros, né? Nós temos o DIEESE, nós já fizemos entrevistas aqui, né? Já falamos algumas vezes, e se chegou a esse percentual aí, que até a gente pode dizer que é até um percentual mínimo, né, Gilson, para poder repor aí, né? Então, Carlos, a gente pegou isso aí com o DIEESE, né? Período inflacionário. No ano passado nós já tínhamos isso, o DIEESE trouxe, né, o período de inflação, e o ano passado o governo teria que dar um aumento de 7%, 7 ponto alguma coisa, por 2 institutos. O governo deu 5, já ficou deficitário. Isso não é nem reposição da inflação. Aí lá em 2023, né, se eu não me engano é isso mesmo, foi 2024. No primeiro ano de mandato dele, ele deu 5% e tirou nós ali do aumento que deu para as outras polícias. Mas o período inflacionário, mesmo 5%, também ficou abaixo da inflação. Aí, então, a gente somou aquele primeiro ano, o segundo ano, né, o terceiro ano, e aí a gente também tem aqui nesse estudo que o DIEESE passou, eu acho que eu te mandei até, ali um aumento real de 5%. Colocou 5% como aumento real. Porque o período inflacionário apurado desse ano, ele ainda ficou abaixo, ficou um valor pequeno, né? E assim, os órgãos oficiais, isso não somos nós que estamos falando, né? Os órgãos oficiais aí, eles fazem a apuração da inflação, e aí você fala, nossa, tudo subiu muito para mim. Mas aí você vê lá o período de inflação deu 4%, deu não sei o quê. Mas é porque é a média, tá? Só que o nosso salário sobe R$200, o resto sobe quanto? 1.000? Nossa despesa, porque é isso. Sobe R$200 em salário para mim, que eu vejo, tá na minha mão, e as minhas despesas subiu R$1.000. E a inflação foi 4%. Então é assim, são coisas que eu não tenho condições técnicas de responder isso, igual o Lucas, do DIEESE, que já fez entrevista aqui 2 vezes, né? Se eu não me engano, 2 ou mais até. Então é isso, são coisas técnicas que não é da minha alçada, e eu nem me atrevo a estar querendo explicar muito, porque a gente tem que estar... e agora nem estou com papel na mão, com as anotações, né? No mínimo, você tem que falar em cima de anotações. Mas é isso. E nós temos esse estudo do DIEESE aí, porque, assim, a sensação é que a gente teria que ter 50% de aumento. Mas isso vai acontecer? Difícil. Agora, você falou... né? Você falou na outra entrevista da semana passada, me recordo bem, que até foi comentado que seria um aumento em uma porcentagem só para todos os servidores, né, Gilson? Mas se você pegar aí os altos cargos que existem, na verdade, acaba não sendo justo isso, né? Aumento linear, né, Carlos? Linear. Se eu der 100% de aumento para uma pessoa que ganha R$100, ela vai passar a ganhar R$200. Vai refrescar na vida da pessoa? Não, né? Não. Agora, se eu der 100% para o cara que ganha R$35.000, ele vai passar a ganhar R$70.000. Será que refresca na vida de muitas pessoas? Ou seja, se eu der 100% de zero, igual o governador fica na mídia, que deu 45% de aumento, 45% percentual de aumento de zero, governador, é zero.
45% de aumento para quem ganha 10 mil reais já virou 14 mil reais, né? Por aí. Então, são essas diferenças. Valor real é essa coisa que eu não tenho condições de explicar, mas o Lucas participou aqui, e eu até participei dessa entrevista junto, e ele falou, valor nominal, valor real, valor... É isso. Mas e o poder de compra? O poder de compra a gente sabe. Não adianta você dar 100% para quem ganha 1.000, que ele vai passar a ganhar 2.000. Às vezes não vai pagar nem o aluguel dele. Agora, se eu der 100% para o cara que ganha 5.000, já virou 10.000. Será que o governador tem a intenção de dar 100% de aumento para a Polícia Penal? Ô, Carlos, vou fazer aqui uma conta. Hoje o salário mínimo está 1.600? Por aí. 1.600. Vezes 10, que foi quando eu fiz o concurso. Eu estava ingressando. Eu não era nada, ninguém. Aí eu me aposentei como ASP 6. Quando eu entrei, era equivalente a 16 mil reais. Aí vamos dizer que eu aposentei como ASP 6, o meu salário bruto fosse 8 mil. Hoje está 9 mil. Vamos dividir 9 mil por 1.600. Vamos ver quanto que dá. Cinco salários. Nossa. Ou seja, eu entrei em 91, 90, né? Entrei em 90. O concurso de 90, mas eu entrei em 91. O que eu recebi naquela época equivalia a 10 salários mínimos. Hoje eu recebo 5 salários mínimos. 34 anos depois. Perdeu 50% do que ganhava. Não, perdi muito mais, porque isso era o salário de ingresso. O de ingresso, isso. Só que aí, ao longo desse tempo, eu tenho sexta parte, eu tenho quinquênios, que acabou agora. E eu recebo, em média, 5 salários mínimos. É que as pessoas, né, principalmente quem é mais novo, que não tem história, não conhece história, e ainda é alimentado por muita mentira a cabeça da pessoa, e a pessoa, ela acha que ela sabe as coisas. Ou, né, ela vive uma falsa realidade e acredita que é real a coisa. Então, é assim, concurso de 90, equivalente a 10 salários mínimos, eu recebi no ano de 91. Em 92, nós chegamos a receber um salário mínimo e meio. Muita gente saiu do estado nessa época, porque tinha inflação de 80% ao mês. E essas pessoas mais novas, elas nunca viram isso. Nunca sentiram isso. E aí vem falar que tá ruim. Tá ruim. Você tem parâmetro anterior? Não tem. Mas aí vai ter o posterior. E aí a gente vem lutando. Aí, assim, a situação do sistema penitenciário obrigou muita coisa, e até assim, para a segurança num todo, né? Porque aí tem o PCC que vem se organizando, o crime organizado, vem agindo contra as forças de segurança do Estado, e muitas situações, e aí o governo não dá aumento. Tivemos aí um monte de gratificações, muitas gratificações, mas salário, a gente tem um salário base baixo. E aí gratificação. A gente briga para incorporar as gratificações, briga para incorporar para ter aumento. Porque a hora que tinha muitas gratificações, se eu ganhasse... E isso acontece até agora, até hoje, na saúde, na educação. Qual que é o salário do professor? 1.500, 1.600. Daí tem um monte de gratificação. Aí a pessoa aposenta, ela aposenta com 2 salários mínimos. Porque um monte de gratificação deixa de existir. E isso é o que a mídia fala dos privilegiados, dos servidores públicos. É o que eles falam de nós também. Eles só não falam da magistratura, do MP, da procuradoria, dos fiscais, né, auditores fiscais, que inclusive teve o escândalo do auditor fiscal que o Tarcísio indicou, que você também não veio falar. Nós temos que dar publicidade dessas coisas.
Temos que dar publicidade. Não pode deixar esquecer, porque quem viu já esquece. E tem muita gente que não viu. A nossa função enquanto servidor público, e por isso o concursado eles não querem, porque a gente é concursado. Nós temos que divulgar isso para a sociedade, nós temos que ajudar a formar a opinião pública. Nós não podemos ficar conversando isso só entre nós. Antes de nós sermos servidores públicos, nós somos sociedade. Nossos familiares, todo mundo sente. Isso é refletido em todo mundo. Então, é consciência política. Não estou falando de ideologia política. É consciência política de que ações de governos afetam nós, povo, sociedade. É isso. Eu até gostaria de soltar um vídeo que a gente tem aqui, que o Gilson me encaminhou, né, Gilson? Que é o vídeo da CNN aí, onde Tarcísio defende uma indenização, não é, por excesso de trabalho, do assunto que a gente vinha falando aí, né, dos procuradores, né, mas como é um vídeo, não é, que é de uma TV, por questões de direitos autorais, não é, para a gente evitar ter problemas aqui, a gente... Mas a gente pode compartilhar no WhatsApp. Eu tenho Exatamente isso que eu ia falar. Quem quiser, é só pedir que eu mando. Eu vou também aqui, vou encaminhar na lista, depois do programa, eu vou encaminhar esse vídeo também na nossa lista aí, então você que está acompanhando o programa aqui, provavelmente você, tá bom? Deixa eu até, aliás, colocar aqui, rapidamente, já que eu falei da lista, eu gostaria muito que você, meu amigo, você, minha amiga, não é? Mandasse um oi, um alô aí para a gente, aqui no telefone, para que eu pudesse colocar você na lista, tá bom? Para você receber aí as nossas notícias, tá bom? O número está passando aí na tela. Você manda um oi aí para a Rádio Sindicop para a gente inserir você, porque a gente manda diariamente, não é? Material, assim, as reportagens, e esse vídeo que a gente vai mandar hoje à tarde também. Se você quiser receber ele, adicione aí o número, manda um oi para a gente aí que eu coloco você na lista. Além de você receber esse vídeo, você vai receber diariamente todas as notícias, as informações que a gente publica, que a gente fala, os alertas aqui da Rádio Sindicop para as entrevistas, tá joia? Eu vou deixar ele rodando aí é muito importante. A gente faz compromisso aqui de estar enviando esse vídeo também à tarde, tá joia? Oi. Estou vendo umas perguntas aqui, ó. Isso. Hugo Fernando, reenquadramento. A reunião com o diretor-geral não era para falar disso. Ele convidou os sindicatos, mas não era para falar disso, era mais para falar de uma questão aí que ele queria saber com relação ao parecer da Procuradoria, né? Porque tem os processos judiciais e ele tinha que se manifestar. E aí a gente só levou para ele que o sindicato está atuando junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Porque o Ministério ele é regulado por portarias e a cada tempo muda essas portarias. Então você faz uma coisa baseada numa portaria, daqui a pouco a portaria mudou. Aí você tem que... No nosso caso, nós judicializamos, né? Porque discordamos do entendimento, mas aí você também tem o recurso administrativo junto ao Ministério também para discutir aquilo, e aí não depende de nós, esse prazo é do Ministério do Trabalho e Emprego. Aí também eu vi aqui alguém perguntando de onde que apareceu o Castro. O Castro, Eu vi aqui, vou colocar aqui na tela aqui, foi o Leandro. Associação Coronel Castro. Aí eu também não conhecia, mas aí eu fiquei sabendo que ele é da reserva da Polícia Militar e advoga, né? Já há alguns anos aí. E aí eu ouvi dizer que ele já até ofereceu trabalhos para outros sindicatos e que aí, junto com o Dárcio aí, né? Recentemente fundaram a associação que está em discussão aí, que teve lá com o secretário. Eu acho que ir lá conversar, tudo bem, né? Só que a associação ela não tem competência de falar em nome dos policiais penais. A associação ela pode tratar de lazer, de várias situações aí afetas à qualidade de vida das pessoas, né? Até fazer ação judicial,
para aqueles sócios dela ali, mas não tem competência de estar discutindo nada com relação, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a não ser as associações das polícias militares, porque não pode ter sindicato. Não pode discutir nada em relação à polícia penal. A polícia penal tem natureza civil. Aí eu acho que o secretário deve ter recebido, porque também é um ex-companheiro dele da ativa, né? E aí é o que eu falei, patente você tem lá no quartel. Saiu do quartel, você é da reserva, você é doutor, é o senhor. Mas, por conhecer, deve ter aberto espaço para visita ali. E também tem ali gente ali que tem a incumbência, de repente, de enfraquecer o movimento sindical. Porque, se eu não me engano, são mesmas pessoas que estavam acompanhadas com o Tarcísio na época da campanha, que já vinha falando contra sindicatos, que o sindicato estava falando besteira, que o governador era o cara bom, que ele ia chegar e ia dar aumento, ia reconhecer, ia fazer, ia acontecer, e não aconteceu nada. Mas essas mesmas pessoas devem ter alguma vantagem nisso. Então, você, que é a maioria, pesquisa quem está falando e vai ver a origem do cara. E ver se ele não está tendo vantagem nisso. Porque, com certeza, deve estar tendo vantagem. Então é isso. Eu vi aqui, o Hugo Fernandes perguntou, né? Então a reunião de ontem foi mais uma questão técnica com os sindicatos com relação às alterações de estatuto junto ao MTE. Aí, porque o sindicato já tinha tido a reunião com o secretário, né? A gente já tinha ouvido, já tinha falado aqui até do reajuste que a gente propôs e que o governo tem intenção de dar, mas não sabe, ainda não está definido se é um dígito, se é 2 dígitos e quando vai ser. Mas como é ano eleitoral, a gente acredita que deva anunciar logo, né? Aqui o Rafael, de onde apareceu esse Coronel Castro 6 meses antes da eleição? Eu fiquei sabendo que ele é pré-candidato a deputado federal. Mais um que vai vir buscar voto na nossa categoria. Que aparece os salvadores da pátria, né? Aí a categoria desavisada, muitos, né? Nem todos, mas muitos desavisados, e ainda mais a hora que fala de uma patente, nossa, aí fica mais fácil. Esse vai ser o salvador da pátria. Aí vai lá e vota contra nós na reforma da Previdência. Por exemplo, o Sargento Nery, ex-deputado. Aí, vi mais aqui. E esse povo aí que começa a aparecer nessas horas, pode ter certeza absoluta que nunca fizeram nada pela categoria, né? Nunca. Fica só... Né? O Leandro aí está perguntando também da execução do Ali. A gente falou, né? Falamos. Ele está perguntando da execução do Ali que a ANPEM fez aí, porque tem tá. A ANPEM aí está falando aí que ganhou o Ali, né? É outra coisa que eles estão falando meia verdade. Meia verdade, essa associação está falando. Eles não ganharam ação do Ali nenhuma, né? Eles estão executando uma ação individual. Que nós já pesquisamos, nós já levantamos e a gente está aqui estudando alternativas e o que fazer. Mas eles não ganharam ação do Ali, só isso. E a gente já sabe que, de repente, até essa influência da patente, com o intuito de desacreditar sindicatos, isso pode ser uma estratégia. Vem uma associação que o advogado é o Coronel Castro, amigo do governador, amigo do secretário, e por uma coincidência o advogado é o Coronel Castro que ganhou a ação. Não ganhou, né, Coronel? Ou doutor Castro. Essa ação não é sua. Vocês executaram uma ação, estão fazendo uma captação com um trânsito em julgado e devia ser mais verdadeiro. Tinha que ter mais ética até, né, para falar.
Fala a verdade toda, o Dácio também. Que nós já sabemos, nós estamos aqui analisando o que nós vamos fazer. E, assim, a gente até acha bom essa ação, porque nós temos muita coisa contra nós. Agora, se essa ação foi executada com favorecimento, a gente tem que cobrar do judiciário, a gente tem que denunciar para o CNJ, principalmente no ano de eleição. Isso é sério, porque nós estamos tendo a execução da nossa ação procrastinada, arrastada por anos, por pessoas que não têm compromisso com o trabalhador. E aí a gente vê uma situação acontecer e a gente não está de touca. Nós não estamos dormindo e a gente vai usar isso aí também, a favor. Porque chega de tanta, assim, para falar numa gíria, maracutaia contra o sindicato e contra os servidores. Chega de manobra política. Nós temos que respeitar a Constituição do Brasil. A coisa julgada, tem regras, tem códigos, tem leis. E aí, os governos de plantão, eles vão fazendo o que eles querem e a gente não consegue avançar. E são muitas as ações. E agora estão querendo mais um golpe contra a organização sindical, o governador Tarcísio de Freitas, querendo fazer mais um golpe contra o movimento sindical de São Paulo. Isso é para todos os sindicatos ficarem atentos, porque já tem outras ações acontecendo, Essa não é a única e não é só com os sindicatos da Polícia Penal. E o movimento sindical de São Paulo tem que trabalhar a sociedade civil para ela conhecer o governador Tarcísio. Porque o governador Tarcísio ele está atendendo a uma fatia do povo de São Paulo. É a fatia da Faria Lima. O governador Tarcísio está envolvido com o Banco Master, o governador Tarcísio está envolvido com um monte de coisa que nós vamos levantar e vamos começar a divulgar. Com os milhões aí, com as empresas aí que são beneficiadas, do metrô, outro segmento, porque é falado pelo deputado Gianazzi a todo instante. O sindicato dos auditores fiscais também, que tem muita informação, e faz parte da nossa federação, nós temos que conversar sobre isso e expor para a sociedade. Mas como? É pela mídia social, é pelo WhatsApp, é no boca a boca. Porque na grande mídia nós não temos espaço. E aí as pessoas elas têm que se atentar. Tem 94 deputados no estado de São Paulo. Aí você vai ali e vê quantos que são a base de apoio do governador Tarcísio. Não reeleja ninguém. Não reeleja ninguém da base do Tarcísio. A base de apoio. Ou, né? Assim, a sua maioria, né? Porque é bem complicado. É só quando estiver conhecendo bem de perto, vendo como funciona, é que as pessoas vão saber. Mas aí você ouve, eu não gosto de política, eu não tenho tempo, Então depois a gente só colhe. Pois é, e aí a situação piora, né, Gilson? Se esse mesmo grupo estiver no comando de todo o país, né? Que você vê, o Ministério do Trabalho aí ficar nas mãos desse mesmo grupo, por exemplo, aí que de fato vai se dificultar ainda mais, né? Carlos, já esteve e acabou. Exatamente. O trabalho já acabou, né? Acabou ali atrás, porque uma parte ficou no Ministério da Justiça, outra parte na Economia. Acabou o Ministério do Trabalho naquele período. Ele está reestruturando. E aí, o governo do Estado de São Paulo, que leva 6 anos para regulamentar uma PEC, colocar na Constituição e fazer a lei, que é dos sindicatos que, em um ano, dependendo de órgão federal, esteja regulamentado.
Se até o ofício que nós já fizemos aí não recebemos resposta, que também está previsto prazo na Constituição do Estado, há uns 2 anos, pelo menos, se não for 3, aí é fácil, né? Porque é eu que estou no comando, eu que tenho a caneta, eu que estou mandando. Mas nós vamos, né, no Estado de Direito, nós vamos fazendo os enfrentamentos necessários, isso com certeza. Nós não estamos aqui de brincadeira, não. Vamos fazer os enfrentamentos necessários na vara, no tribunal, no STF, no STJ, falando, porque aí tem um momento que às vezes a gente dá as publicidades necessárias e chegar no povo é mais forte do que os órgãos de Estado. Porque se os órgãos de Estado estiverem corrompidos, né, é a história do fruto. Lá no direito tem uma coisa do fruto, a árvore envenenada apodrece os frutos. É mais ou menos assim que está o Estado brasileiro. E os estados, e as prefeituras, os órgãos, né, de poder do Brasil, infelizmente, precisava de uma reforma ampla, geral e restrita. A grande verdade, né, é que esses políticos nossos, eles, infelizmente, né, desse tipo aí, só entendem a linguagem, não é, das ruas, não é a linguagem da manifestação, a linguagem da paralisação. Inclusive, o governo Tarcísio que se prepare, porque a própria POSP já fez uma assembleia e aprovou uma greve, né, próximos dias 9 e 10 de abril, vai ter greve aí dos professores, que são outros também aí que estão extremamente insatisfeitos, como toda a área de segurança, né? O Gilson, nosso amigo aqui, eu estou vendo aqui o comentário dele, acho que ele entrou um pouquinho depois aí, eu percebi que entrou bastante gente já do meio para frente, o Amélio, perguntando sobre a reunião de ontem com o diretor-geral da Polícia Penal, né? Se houve aí algum avanço, não é? Principalmente na área operacional, uniformes que você já falou, e ele comenta aí também sobre o DGEP, não é? O DGEP acaba sendo aí, não era para ser assim, era para ter, né, Gilson, um salário digno que não se necessitasse, não é? De fazer DGEP, né? Mas... Na questão do DGEP, 2 situações, né? Era para ter concurso público, para ter funcionário dentro das unidades, porque não tem. Em 2014 eu fui contra o DGEP e fui contra o bônus, o Sindicop, na mesa de negociação, nós pedimos que o orçamento que tivesse previsto para isso, que desse aumento de salário. Mas teve um sindicato lá na mesa que disse que foi eles que pediram. E assim, então tinha os outros sindicatos que não pediu, né? Só tinha um que pediu. E foi falado, não, isso aí já está acertado e vai ser assim. Aí, então, o DGEP, ele passou a suprir uma vaga faltante lá atrás, que ainda tinha muita gente, não se percebeu, mas nós já éramos contra, porque já tínhamos conhecimento do Mato Grosso do Sul. O Estado começou a pagar hora extra e para de fazer o concurso. Daqui a pouco, tem déficit funcional. Daqui a pouco, mesmo o DGEP não consegue repor déficit funcional. Aí começa a ter adoecimento também, porque o valor do DGEP aqui no estado de São Paulo também é outra situação que é bem vexatória, né? Porque a gente tem conhecimento que em Minas, por exemplo, e até no Paraná ou em Santa Catarina, tem lá um valor para essas horas trabalhadas a mais, mas é assim, é tipo um valor fechado, 5 mil, 6 mil, 3 mil. Eu queria saber dos colegas aqui que fazem muita DGEP, quanto que eles conseguem fazer no mês? 1.500? Talvez, né? Essa é a realidade que eu, no movimento sindical, vejo e que eu brigo contra. Eu queria salário para nós. O subsídio. O Estado de São Paulo, na carreira fim, R$10 mil. A gente conversou no grupo de trabalho e em reunião com a Casa Civil, né, com aquele secretário, que hoje nem está mais lá, o Arthur Lima. Vamos chegar, de repente, na carreira fim de 13, 14 mil, a gente está estudando, vem e apresenta 10 mil. Então, assim, é uma brincadeira, né? Que o governo está com problema e o governo só distribuindo dinheiro.
Aí, para uma casta privilegiada, agora, em 2024, isso tem coisa anterior também, é que eu não estou lembrando. Mas aí tem a defensoria também, que foi privilegiada pelo Tarcísio. É só a gente buscar no Google aí que a gente acha tudo. Mas o mais recente é a Procuradoria, o ano passado. E aí, para a massa trabalhadora que está ali atendendo o público, que é quem precisa mesmo, porque nós, policiais penais, nós atendemos o público final. É o encarcerado e a família dele. A saúde é o povo, que está na rua mesmo. A educação é o povo que não tem condições de pagar a escola. Esses, esquece, esses são os mais mal pagos. E ainda tem a pecha de privilegiado. Então, na reunião de ontem, com o diretor-geral, não era essas discussões, né? E eu já tinha falado isso com o secretário, já fizemos programa semana passada aqui falando disso, já falei no começo, a gente cobra, mas eles estão de mãos amarradas e o governo acabou, e é ano político, e o governador Tarcísio não entregou nada. Ele vai deixar, se Deus quiser, vai deixar, não vai ser reeleito, ele vai deixar a Polícia Penal de São Paulo pior do que ele pegou. Déficit funcional só se agravando. Malemar publicou a lei que regulamenta. Um salário vexatório. O reconhecimento que ele deixou para nós é esse, vexatório. E se tem entre os nossos quem continua apoiando, começa a repensar os seus conceitos. Porque ficar criticando o sindicato não vai melhorar para você, a não ser que você já esteja se privilegiando de alguma forma com essa situação, né? Que a gente não sabe. Porque se está aí metendo pau no sindicato, tá batendo pau para o governador, você está sendo privilegiado. Você não tem só o seu contra-cheque. Você está tendo alguma vantagem aí que nós não temos. E a categoria precisa ficar atenta a isso, né? Atenta a esse tipo de comentário. É por isso, né, Gilson, também uma luta muito bacana que inclusive envolve a AGP em Brasil, na pessoa do presidente o Ferdinando, né, que é muito importante, aquela aprovação da Lei Geral da Polícia Penal, não é? Para que tudo também se baseie dela ali, né? Isso é muito importante, né? As pessoas precisam acompanhar isso, né, Gilson? É um conjunto de coisas, né, Carlos? Esse projeto da Lei Geral, a PEC 18, que a gente conseguiu inserir ali um texto, ampliando competência, ampliando um monte de situações, que ainda é um projeto também. Passou na Câmara, vai para o Senado. É o que eu falei a semana passada. A gente está atuando. Mas esse ano vai ser muito difícil. Muitas coisas avançarem pela questão eleitoral. Então, assim, todos que estão lá hoje são candidatos, de novo, né? Então, esse pessoal já começa a trabalhar a candidatura. Se trabalhava 2 vezes na semana, agora provavelmente vai ser 1 dia na semana. E aí, as dificuldades. Realmente é difícil, né? Importante a gente destacar em São Paulo também que alguns aproveitadores políticos, né, precisam sempre ser lembrados de que a polícia penal, não é, foi a muitas custas, né, Gilson, instituída aqui no estado de São Paulo. Não foi assim por vontade própria do governo ou de deputados, não. Foi por luta das instituições sindicais, e aqui a gente envolvendo todas elas, né, Gilson? Todas as instituições sindicais aí que representam a categoria, que foi com muita luta. Não foi assim. Então, por aí, a gente percebe o porquê, muitas vezes, desse, podemos dizer, entre aspas, aí até abandono, né? Falta de reestruturação, falta de melhoria salarial, porque é o que você já disse uma vez aqui, não queriam, né? Não queriam, né? A polícia penal é uma conquista da categoria. Foi um pleito da categoria, e aí você tem estados que as autoridades lá regulamentaram e dão valor.
Infelizmente, São Paulo, nós não tivemos a mesma sorte. Mas o DF tem, é bom. Minas também, apesar de todas as dificuldades, ainda é um pouco melhor que São Paulo. Paraná, Santa Catarina, o Ceará, Fortaleza, ali, o Ceará, né? E outros estados aí, apesar de serem estados menores, com receitas menores. Tem população prisional menor, tem menos funcionário? Tem, mas tem receita menor. Nada justifica. Se a gente for buscar tudo de evasão fiscal que o governador Tarcísio promoveu, São Paulo tem muito dinheiro e agora, 2024, ainda deu mais um privilégio para a Procuradoria-Geral, para os advogados, que são concursados, têm salário, têm sucumbência, e agora tem mais esse penduricalho aí, e que o governador foi defender no STF ainda. Então, a gente tem os arquivos aqui, que assim, é público. A gente pegou do Google. Qualquer um pega. Mas, para facilitar, quem quiser, a gente manda. E aí as pessoas comecem a pesquisar. Quanto que a Defensoria foi privilegiada no governo Tarcísio, a Procuradoria, e por aí vai. O Judiciário é independente. Mais ou menos. É o governador que indica o presidente do tribunal, é o governador que libera orçamento. Tem ação do lado da Polícia Militar para pagar, governador. Tem ação do lado do Sindicope para pagar, governador. Se vocês pagarem isso aí, eu vou ter que cortar no orçamento do Judiciário. Um exemplo bem simplório, tá? Aí, isso é tipo um recado velado. Será que o presidente do tribunal entende? Isso é um exemplo. Mas as conversas são desses níveis. E aí você tem a procrastinação, a protelação. Qualquer petição que você atravessa no processo vira 6 meses, vira um ano. Fácil. É difícil, Carlos. Não é fácil, não. Bom, minha gente, faltam agora 12 minutinhos para as 11 da manhã. Acho que nós conseguimos aí responder a todas as questões, não é? Bater um papo bem legal, bem bacana. Depois nós vamos deixar também disponível lá no sindicop.org.br, não é? Esse nosso bate-papo, vamos fazer a reportagem, não é? E, Gilson, só para a gente finalizar, é importante a gente lembrar aqui aquela questão também, né, que após a cobrança do Sindicop, o governador publicou aquele decreto, né, fazendo a revisão da contagem de tempo de serviço. Queria que você falasse um pouquinho, Gilson, para a gente finalizar sobre isso também, que é importante, né? Então, né, essa é o projeto de lei da autoria da deputada Luciene, que foi aprovado na Câmara Federal, sancionado pelo presidente, e que alguns órgãos de governo aqui, que tem dotação orçamentária própria, já se disponibilizaram a pagar, que eu tenho conhecimento, né? Ministério Público, Procuradoria, para os servidores deles lá, a USP, e a lei, algumas prefeituras também já estão pagando, mas aí nós oficiamos o governo e o presidente da Assembleia Legislativa pedindo que ele agilizasse, né, o encaminhamento da lei para a Assembleia Legislativa, e o presidente da Assembleia Legislativa que, ao chegar esse projeto lá, que acelerasse. Mas aí o governador veio e publicou um decreto. Entende-se que ele já acata a lei federal e publica um decreto, porque o João Dória também fez isso, né, na época da pandemia. Porque a lei federal era a lei federal. Aí o João Dória já pegou e aplicou. Ele teria que fazer uma lei aqui. Não fez, aplicou. Como o governador publicou um decreto, a gente entende que ele vai dar cumprimento. Agora, precisamos ver a questão de prazo orçamentário por causa do ano da eleição. E se esse decreto, ele realmente, porque ele manda contar o tempo, se ele realmente já está falando para ser pago. Mas então, com a ação da deputada Luciene, que fez a lei, que é a autora da lei, nós oficiamos o governador e oficiamos a Assembleia Legislativa. Aí outras entidades já fizeram isso também e tem o decreto. Agora a gente espera que isso
seja efetivado, né? Que mande o dinheiro daquele período da pandemia que foi lesado dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Acredito que vai conseguir esse objeto aí. É isso daí, minha gente. Tá aí, portanto, faltando... Carlos, Oi, Gilson. Para ser aqui bem resumido para o pessoal que pergunta da reunião de ontem. A reunião de ontem com o DGPP não foi para anunciar nada para a categoria. É uma conversa com os sindicatos referente à situação estatutária dos sindicatos. Então, infelizmente, ainda a gente não tem nenhum anúncio positivo do secretário, né, que é o responsável político, de percentual de aumento, do pagamento do bônus. Foi cobrado, mas ainda não tem resposta positiva nesse sentido para a Polícia Penal de São Paulo. E aí, quando forem surgindo essas respostas, nós vamos trazendo com certeza no nosso site, nas nossas redes e também aqui na Rádio Sindicop, né? O pessoal interage bastante com a gente, diariamente aqui na Rádio Sindicop, né? Surgem perguntas, muitos questionamentos, e aí a gente sempre faz esse tipo de programa, não é? Para responder aí. Gilson, são 10h52, quero agradecer demais, viu, a sua participação aqui na Rádio Sindicop, não é mesmo? Sempre trazendo informação, orientação e das lutas do sindicato, das lutas da categoria, e dizer que você é um exemplo de luta, viu, Gilson? É um exemplo de luta para a categoria, dizer isso na nossa rádio, porque você sempre cobra, você sempre contundente, você, quando é preciso ir para frente, esteve agora na Avenida Paulista, e falando, e cobrando, e cobra deputados, e vai para Brasília, e viaja, e faz um monte de trabalho. As pessoas precisam saber desse tipo de coisa, viu? A gratidão aí, Gilson, da categoria para esse seu trabalho, viu? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Sindicop, viu? Falou, Carlos, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham. E aí a gente vai estar divulgando isso e pede para os colegas se inscreverem na rádio, compartilharem, para que a rádio possa levar o nosso conteúdo para mais pessoas, né? Porque quanto mais pessoas compartilham, curtem, esses conteúdos eles vão ampliar o seu alcance, que é isso que a gente vê dos outros meios, é o que o pessoal que está na rede fala, né? Então, vamos fazer isso para nós também conseguir ampliar a nossa voz. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a todos que acompanharam aí e um bom dia para todos. Tá joia. Tá aí, eu falei com o presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto. Obrigado, presidente. Até mais. Falou, tchau. Tchau.